Mas vamos ao que interessa. Aqui vou já mostrar de cara como que está o painel hoje, tá? Esse aqui é o rebanho de animais adultos e animais em idade reprodutiva, então ele considera 20 novilhas em idade de reprodução, mais 119 vacas adultas. Considera vaca descarte, vaca seca, vaca prenha, pré-parto, em lactação, animais adultos que estão na fazenda, tá ok? Então, o que a gente tem hoje são... deixa eu corrigir aqui. O que a gente tem hoje são 49 animais prenhes, dentro desses 139, 41%. Inseminados nós temos 15%, 12%. E o PEV, lembrando que a gente está considerando 40 dias, é bem baixo, mas é porque a gente precisa pôr pressão em reprodução. A maioria, quando a gente chega a 50% das vacas prenhas, a gente vai considerar o PEV a 40, que a gente tira um pouco de pressão, mas nesse momento é interessante. Então a gente tem 10% das vacas no PEV e 35% das vacas vazias. Então vai considerar aquelas vacas que a gente ainda não definiu quando vai começar a indução de lactação, os animais que deram vazios no último resultado, no último toque, os animais que estão em ATF, então eles estão todos considerados aqui, tá ok? Então, esse é o primeiro, é o painel, tá? É a distribuição da roda aqui dos animais. E aqui são os resultados, tá? Então a gente tem aqui uma taxa de serviço, a gente manteve, tá? Lembrando que a gente só insemina vaca apta, a gente não insemina todo mundo da IATF. Qual é a vantagem disso? A gente vai ter um serviço menor, a busca é uma concepção maior, mas a ideia é, como a gente precisa logo chegar aos 50% dos animais prem, é identificar logo quem não vai emprenhar, tá? Então o trabalho é esse, né? Para a gente melhorar a concepção em si, lógico, isso é indireto, mas a ideia é a gente reconhecer logo os animais que estão, que não vai emprenhar naquela IATF e a gente ganhar aqueles 14 dias que a gente demoraria para fazer uma próxima inseminação, ou às vezes 28 dias até fazer o toque, mais 14, tá? Então a ideia é acelerar mesmo. E eu vou te mostrar alguns resultados aqui. Então essa coluna aqui, ó, ela vem do benchmark passado, tá? Que se refere aqui, ó, a março. Então, quando eu mostro aqui, agora referente a abril, que é o resultado de março, e a de março é referente a fevereiro. Então a concepção a gente ganhou um pouco. Como é um vez o outro, a gente ganhou um pouco de taxa de prenhez. O DEL manteve perante o mês passado, então a gente continua tendo animais parindo, que senão esse DEL tinha aumentado 30 dias, né? Correu 30 dias, então tem animais parindo. A taxa de perda de prenhez, tá? Ela subiu, a gente vê aqui de 4% foi para 8%. Esse aqui é a meta, tá? A gente tem até 15% para trabalhar, tá ok? Percentual de vacas prenhas, então manteve mesmo a gente emprenhando vaca, porque tem vaca parindo. Serviço por prenhez aqui, ó, a gente reduziu de 3,9 para 3,6 doses de sêmen para emprenhar uma vaca. Isso aqui já é uma redução praticamente de 10%. Já, a gente está usando menos sêmen para emprenhar uma vaca. A idade à primeira inseminação, ó, era 117 dias, a gente está em 104. Concepção média de primeiro serviço, manteve dias em aberto, que é na média, quantos dias as vacas estão demorando para emprenhar, são 185 dias de DEL, tá? Na média as vacas estão demorando 6 meses para emprenhar, isso é considerando todas que estão prenhas hoje, é uma fotografia de todos os animais que estão prenhas hoje. Mas o intervalo entre partos a gente já está diminuindo a 4 meses dentro do esperado, tá ok? Então, agora aqui eu quero mostrar o gráfico conforme está esse aqui é um gráfico de prenhezes, tá? Por mês. Então aqui nós temos, ó, novembro, começando aqui, ó, 1º de novembro de 24. Então sempre a gente pega os últimos 4 meses que dá para ter passado o ultrassom, né? Aqui eu não atualizei, mas ele não impacta. Então seria março, até 13 de março, que foi os que deu para a gente pegar no último ultrassom, as inseminações até 13 de março. Então aqui significa o quê? A gente ficou, ó, essa linha vermelha é a meta e essa linha azulzinha clara, ela é a meta, desculpa, a azulzinha clara é a meta e a vermelha é a média. Então a média de todo esse período, nós estamos nesse vermelhinho aqui. Nós estamos abaixo da meta, que são 8 prenhezes por mês. Então novembro a gente ficou abaixo. Dezembro a gente bateu aqui, ó, 13 prenhezes, só que a gente perdeu, ó, uma amarelinha aqui, perda de gestação, que é o mesmo dado que está aqui, ó, perdeu 3 gestações que foram fecundadas em dezembro. Em janeiro, a gente emprenhou a meta, 8 animais. Em fevereiro, faltou 1, tá? Então, tá aqui, ó, fevereiro, 6 animais, desculpa, faltaram 2. E a gente ainda teve mais 2 perdas gestacional.
E março até agora, contando até agora, que a gente ainda vai ter os animais inseminados dia 31, a gente vai... a gente já bateu 6 prenhes, então a gente com mais 2 a gente chega à meta do mês aí para o mês de março, tá ok? Então, deixa eu pegar aqui, esse negócio é meio chato de mexer. Essa aqui é a projeção, tá? A projeção, quantidade de animais que a gente vai ter para parir. Então, aqui a gente está falando de... Hoje, conforme lá as secagens, os animais parindo e tal, tem que estar 104 animais, conforme o programa no leite. Até o final de abril nós vamos para 108, maio 118, junho 117, 120, 121, 128, 124, aqui 131, mas a gente ainda não tem os animais que vão ser secos, tá? Então os animais secados aqui, outubro, é uma previsão de 124 animais, contando, lógico, com... Eu já tenho alguns animais que a gente definiu quando vai entrar no leite, já estão aqui, da indução. Os que não estão definidos não entram nessa conta, tá ok? Então, aqui também tem, ó, 15 animais vão parir em maio, 11 animais em julho e os mesinhos para aí, ó. E o mês de setembro também, 13 animais, seca 6, seca 8 e seca 5, ó. Tem um balanço de mais 10 animais, mais 3, mais 7, tá? Assim também ao contrário, ó. Por exemplo, mês que seca mais do que pare, tá? A linha aqui dos animais que vão entrar em leite e dos animais que vai secar. Aí aqui fica um balanço negativo de animais. Agora... Aqui é o gráfico de concepção por DEL, tá? Dentro desse período de 4 meses. Ó. A última inseminação que deu para a gente pegar foi de 13 do 3. Então, 4 meses para trás, 13 do 11. Aqui também, os animais inseminados no PEV, ó, tá? Que é o mesmo número que está aqui, ó, foram 4 serviços, 25% deram prêmio. Tá? Deixa eu arrastar um pouquinho isso aqui para cima, melhorar aqui para a gente ver. Aqui, ó, linha azulzinha é a meta, linha verde escura, quando ela está acima da azulzinha, ela fica verde, para baixo é vermelha. Então a gente está na média, dentro desse período, a concepção está mais alta do que a meta. Tá? Então aqui, ó, nos animais inseminados de 40 a 62 dias de PEV, dentro desse período aqui, dessas duas datas, a gente teve 40% de concepção. Os animais inseminados de 63 a 84, nós tivemos 50%, foram 12 animais. Tá? Aqui, ó, de 80 a 105, 85 a 105, alguma coisa está acontecendo aqui, um balanço, pico talvez. Aí os animais estão emprenhando um pouco menos, tá? Mas depois, ó, de 100 a 128, ó, elas voltam a emprenhar bem e emprenha bem até aqui. Então a gente tem uma crescente aqui de concepção, só que o problema é que depois cai. Então os animais com DEL mais alto, aqui a gente tem algumas inseminações, eu descartei dessa imagem, mas aqui tem 3, 5, 10 inseminações, e aí, mas é zero, né? Então aqui foi tudo zero, aí tivemos concepção aqui de 250 a 280 e mais de 350 dias nós tivemos algumas concepções. Então o que importa é que é o gráfico a gente vê que a vacada que está vindo agora, ó, é uma vacada que está emprenhando bem, tá? Então vamos fazer um pouco maior até aqui, ó. É uma vacada que está parindo e rapidamente já está emprenhando. Então, por quê? Porque a gente está colocando pressão em prenhez. Essa aqui é uma tabela, ela também é um gráfico, mas eu preferi trazer a tabela, que vai mostrar o seguinte. É o acúmulo de prenhez. Significa assim, animais até 40 dias. A gente tem 3% dos animais que estão prenhes hoje emprenharam até os 40 dias. Até de 0 a 62 dias, nós temos 20 animais prenhes. 24% acumulado de prenhez até 62 dias. O que significa? 24 menos os 3% aqui, nós temos 21% dos animais emprenharam com 20 dias, tá? Até de 40 a 60 dias. Depois a gente vai somando, ó, 32, 41 e tal. Qual que é o ideal? A gente chegar até 150 dias com 80% dos animais prenhes, tá? Pra gente manter o DEL baixo, a vacada parindo, secando, parindo com um DEL baixo para ter eficiência, comer e produzir bem. Tá? Então aqui nós estamos com 59, praticamente 60, nós estamos 20% atrás, nós estamos a 50% da meta. Então esse trabalho vai girar, ele vai aumentando porque a gente vai começar a secar as vacas que emprenharam com o DEL mais alto, mas isso aqui dentro de 4 a 6 meses aí, ali a gente tinha aquele pico de partos, né? Acho que para maio, a partir de julho que vai ter outro pico de parição, a gente já vai ter diminuído o DEL, você viu lá que DEL mais baixo as vacas emprenham bem, então a gente vai conseguir trazer isso aqui mais próximo de 80, tá joia? E aí assim vai o ideal mesmo até 200 dias, que seria essa meta aqui, a gente ter 100% dos animais prenhem.
Para um próximo gráfico aqui, temos aqui, ó, quantidade de inseminações para que as vacas, a concepção por número de inseminações, tá? Então, no mesmo período, 13/11 a 13/3, a gente emprenhou aqui, ó, no verdinho, tá? 40% ao verdinho aqui tá a nossa média. Nossa meta, emprenhamos com uma inseminação acima da meta, com 2 inseminações, a gente emprenhou aqui acima um pouquinho de 30 e poucos por cento, tá? Na terceira inseminação, nós tivemos acima de 45% de concepção. Essas 3 são as que eu vou considerar porque tem mais de 10 animais inseminados nesse período, nessa ordem de inseminação. Aqui, por exemplo, ó, deve ter sido 1 ou 2 animais, ó. Pegar na tabela aqui, ó, vai ser mais ou menos aqui 1 ou 2 animais. Pelo jeito, emprenhou todo mundo, então, mais 1 ou 2 animais, né? Se emprenhar, se não tivesse emprenhado também era 0, arrebentava a nossa média. Mas aqui com 5, ó, o interessante é a gente ver isso aqui, ó. Ele está diminuindo conforme aumenta o número de inseminação, tá? Então a gente tem que focar. O que a gente define isso em algumas fazendas? Daqui em diante a gente usa semente de corte, que ele é mais fértil, tá? Então da quarta ou da quinta em diante, usa semente de corte pra gente, o ideal, a gente tem que fazer a vaca parir, tá? Aqui é o mesmo gráfico, ordem de inseminação, a primeira, segunda, terceira, quarta inseminação. O que significa? Esse aqui é de novilha, tá? Então a gente tem que estar atento porque as novilhas, ó, elas estão na primeira inseminação, elas até que não estão tão mal, tá? Mas a segunda, a terceira, ó, elas não estão vindo bem, tá? Já é notável, né, que as novilhas não vêm bem. Então vamos ver aqui, ó, vai estar na média de 2 a 3 novilhas receberam a terceira inseminação, ó. Aqui 7 novilhas receberam a segunda inseminação nesse período e nenhuma delas emprenhou. Então isso é preocupante, temos que revalidar tudo que está sendo feito com as novilhas para as concepções das vacas está melhor do que das novilhas, né? Aqui mais um gráfico sobre meses, tá? Aqui é a concepção, lá são as prenhezes que a gente tem por mês, aquele que eu mostrei as prenhezes e mostrei as perdas de gestação. Aqui são as concepções, a taxa de concepção. Lembrando, taxa de concepção é quantos animais eu emprenhei só dos que foram inseminados. Inseminei 10, emprenhou 3, 30%. Inseminei 20, emprenhou 14, 70%. Tá? Então, é só quantas emprenharam dentro das que eu inseminei. Aqui, em novembro, tá? Eu vou ter aqui, ó, praticamente 20 animais inseminados, ó, e emprenhou-se 40 e alguma coisa por cento. Aqui embaixo, ó. Novembro, eu emprei 7 serviços em novembro, emprenhou-se 42% dos animais inseminados. Em dezembro, inseminou-se 36 e emprenhou 38%, independente das reabsorções que tiveram, mas aqueles animais estavam prenhes e perdeu. Janeiro, 27% dos animais inseminados, 27 animais inseminados, 33%, um terço emprenhou. E aí aqui, março, ó, tá? A gente tinha inseminado 12 animais até o dia 13 e emprenhou a metade, tá? Então essa é a concepção das vacas por mês. E das novilhas, aí a gente também tem esse BOzinho aqui, ó. Deixa eu reduzir um pouco aqui, ó. Das novilhas a gente tem essa problemática aqui. Em janeiro não emprenhou ninguém, tá? Aqui, ó, janeiro, 5 inseminações, não emprenhou ninguém. Fevereiro, de 4 animais que foram inseminados, 25% só emprenharam, tá joia? Só, bom, a nível de conhecimento aí pra gente entender realmente que as novilhas estão... Agora aqui, mais uma vez, as vacas. Agora aqui pelo tipo de inseminação, tá? Eu considerei, no programa não tem como OBSYNC. Eu coloquei a PGF, que é uma classificação de inseminação que ele tem lá. Como a gente não faz PG para as vacas darem cio, é praticamente 100% EATF, mas a gente fez o OBSYNC. Então eu deixei PG como OBSYNC, só que da OBSYNC só foi inseminado uma vaca por OBSYNC. A gente fez, algumas foram inseminadas, e aí, segundo o programa aqui, uma só foi inseminada e ela deu prenha, tá? Então lembrando, as que não deram prenhas, serviu para o protocolo seguinte, mas a questão é que não foram inseminadas, mas a gente logo já fez outro protocolo para elas terem sido inseminadas. A IATF, nesse período 13/11 a 13/3, 91 animais inseminados, a média global das vacas, da IATF nas vacas, 39%. No cio, tiveram algumas, acho que final de dezembro, de janeiro, alguma coisa assim, 25% de 4 animais.
tá? Então, até a gente justificar um pouco que a IATF, sei que você já conhece bem, mas tem um pessoal que tem alguma resistência e ela emprenha melhor mesmo, tá? Gado de leite hoje, o protocolo é bem ajustado. Então aqui, das novilhas no cio, vamos ver aqui embaixo, 2 novilhas no cio, as 2 emprenharam, novilha é interessante realmente no cio, e na IATF foram 20 novilhas nesse período, 30% só emprenharam, bem abaixo aí dos 39%, da vacada 30% a menos do que as vacas, tá? Emprenhando. Agora aqui já chegando no final, para não ficar cansativo também, legal para tomar decisões, touros, tá? O Aldo, aqui são os 3 touros que inseminou mais de 10 serviços, tá? Aldo, Hammer e Messi nas vacas. Então aqui embaixo, o Aldo foram 36, emprenhou 36%. O Hammer, 29, emprenhou 44%. O Messi inseminou 16 vacas, emprenhou 37. Então, emprenhar a vaca, o Aldo e o Messi foram do mesmo patamar. O Hammer foi muito bem, tá? Com quase 30 animais aí, ele emprenhou muito bem. Os outros foram 2, 3 inseminações, eu nem trouxe aqui para o gráfico, tá? Então, os 3 touros dá para usar nas vacas. Tem aquela questão da reabsorção, que o Aldo teve uma maior taxa de, talvez por questão dos aplóticos, alguma alopatia aí, tá? Mas aqui tem uma questão, um ponto interessante, ó. O Aldo, tudo bem que aqui o N é menor, porque foram as novilhas, o Aldo foram inseminar 10 novilhas, mas ele emprenhou só 10%. Enquanto o Messi, 4 novilhas, mas ele emprenhou 50%. Então 2 de 4 já foi mais do que uma de 10 do Aldo. Então o Messi é um touro que na hora de inseminar a gente tem que destinar ele para novilha. E o Hammer nas novilhas foram 3 e deu 0, tá? Então, uma ideia aí, talvez inseminar Aldo ou não, mas Hammer, se tiver o Aldo ainda, né? Mas Hammer em vaca e Messi em novilha. Seguiria por esse raciocínio aí para a gente tentar buscar mais prenhez, tá ok? Então, fica a ideia aqui desse compilado, né, das informações que a gente tem. Isso assim vai da fidelidade dos dados que eu tenho do programa, então a gente sempre faz ali, passa no final da visita, mas é interessante para a gente entender, ver que as vacas estão emprenhando bem logo após o parto, então del baixo, poucas inseminações elas emprenham melhor, a gente pode definir estratégias a partir disso. A IATF está vindo bem. Tem, por exemplo, visita que dá 20%, igual a gente viu a passada, acho que não deu 20%. Tem outras que dão 40%, então, assim, a média das visitas, por isso que a gente tem que pôr pressão a cada 15 dias. Que às vezes uma não deu muito boa, a outra a gente tem que buscar e, enfim, fazer essas médias. Se uma não deu boa num mês e só faz aquela, arrebentou o mês, arrebenta a del e a gente precisa de vaca parindo. Tá ok? Então, Renato, é só uma ideia aí, uma forma que a gente conversa um pouco. Eu aproveito alguns momentos aqui que eu consigo, também para não te tomar muito tempo, entendo a correria, e aí fica também um backup, né, das informações aí. Precisando de mais detalhado, quiser um relatório, eu consigo fazer certinho, tá joia? Então, qualquer coisa precisando, é só mandar um zap pra gente.